Seja bem-vinda a esse grande e intenso treinamento de como você vai ganhar a confiança e viver o que Deus sonhou para você, mulher. Bom, então a hora de você despertar para florescer. Bom, vem comigo. Olha só, eu sou Cris Oliveira, sou treinadora comportamental com viés espiritual. Cris, o que é esse palavrão? Bom, ser treinadora comportamental é aquela que busca mudanças, transformação, a conversão de comportamento para que você possa dar testemunho. Testemunho do quê? Da luz da palavra de Deus. Então, tudo que eu disser para você é aquilo que eu tenho estudado, vivido, transformado, validado sobre a luz da palavra, né? Eu sou apaixonada pela palavra do Senhor, porque ela tem me feito viver e experimentar o melhor que há dessa terra. Claro que todos nós temos cruz, nós vamos falar lá na frente, mas a cruz faz parte. A cruz, ela nos traz sabedoria, ela nos traz entendimento, ela nos traz tudo aquilo que é preciso, né, no processo de amadurecimento para que a gente possa receber então as vitórias do Senhor. Bom, como eu disse, a gente vai dar aqui alguns passos para que você possa melhorar então a sua autoestima, a sua autoconfiança. Chega de viver no vitimismo. E o que é ser vitimista, Cris? Esse é o primeiro conceito que vocês vão aprender aqui, para que já comece agora uma mudança de mentalidade. O que a gente precisa entender é que nós somos uma tríade, nós vivemos num corpo, nós temos a nossa humanidade, e dentro da nossa humanidade existe as nossas emoções, que fica na nossa mente, e a nossa alma, que é a nossa compreensão em Deus. É lá onde mora então o Espírito Santo, de sabedoria, de fortaleza, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de tudo aquilo que a gente precisa para viver realmente e efetivamente a vontade de Deus. Cris, qual é a vontade de Deus? Então a gente vai aprender tudo isso ao longo desse treinamento, amém? Bom, pega a sua Bíblia, pega seu caderno, sua caneta para que você possa anotar. Todo treinamento também é uma grande aula e quando a gente anota, isso fica muito mais visível e compreendido, tá? Então a gente já pega a Bíblia de vocês em 2 Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7, encontra-se no Novo Testamento, tá bom? Lá no início da Bíblia, um dos primeiros livros da Bíblia. Vamos lá, antes da gente partilhar efetivamente a leitura, como eu disse para vocês, é preciso ficar claro a tríade de corpo, mente e alma, que eu expliquei agora qual a sua função. E você precisa cuidar, né, exatamente igual das três partes. Gente, a gente não vê, né, uma pessoa só com seu espírito, só ela vagando por aí. Assim como a gente não vê só a mente, assim como uma pessoa também não tem só um corpo. Ela precisa ter os três para que efetivamente a gente possa dizer que ela vive, né? E vive segundo o plano de Deus. Esse é o objetivo. Nós viemos da eternidade, somos criaturas do Criador, que é o Senhor nosso Deus. É assim que cremos, né, que aconteceu. Por isso nós temos memórias, né? E você precisa aflorar essas memórias. Quando você veio da eternidade, você veio de um lugar especial. Então você já é uma pessoa especial. O seu pai é o Senhor Jesus, é o Criador. Você é filha do Rei, por isso você é princesa, você é preciosa, você é valorosa. E isso está escrito também na palavra de Deus, que somos, né, filhas amadas, que valemos mais que o rubi. Lá em Provérbios 31 está dizendo isso. O Senhor nos olha
não só como amor, mas como valiosas, como preciosas. E é por isso que nós temos que entender que Ele não nos fez para dar errado, mas Ele nos fez para dar certo e colocou dentro de nós tudo aquilo que é necessário para que a gente possa dar certo naquilo que Ele planejou para nós. Apesar da gente ter o livre-arbítrio, o Senhor fez um plano. Nós não viemos do nada, do além. Ele tinha um plano e tem um plano de sucesso para cada um plano de vitória. Ele veio para cá, né, viveu um período, uma peregrinação na terra de vitória. No final, passou a sua cruz, a sua trajetória, mas ele venceu. E é assim que ele quer, que a gente passe a nossa trajetória diária e vença todos os dias. E é por isso que nós precisamos primeiramente ter a confiança em Deus. E depois da confiança em Deus, precisamos ter a autoconfiança, aquela confiança de que temos um Espírito que veio do alto, que não é um espírito qualquer, é o Espírito Santo. E esse Espírito Santo tem 7 dons com suas virtudes para que a gente possa, então, efetivamente fazer o que precisa ser feito. Na palavra do Senhor tem tudo aquilo que a gente precisa saber. Aqui, efetivamente, é o manual da nossa vida. E ele diz ainda que ele escreveu tudo para que a gente não se esquecesse. Então, todas as vezes que a gente não compreende e que a gente esquece aquilo que ele brotou no nosso coração, quando a gente veio lá da eternidade, é só a gente buscar na palavra. Porque aqui tá todos os mistérios que ele quer nos entregar. E ele entrega para cada pessoa aquilo que se basta para cada uma, tá? Então vamos lá, a gente vai ler aqui para que eu possa então entregar as ferramentas necessárias, espirituais, físicas, né, da nossa humanidade e também da nossa mente, porque como eu disse, somos 3 em 1, né, e isso precisa ficar claro, porque quem tiver mais alimentado ganha, né, então se a sua carne está muito alimentada, mas a sua alma não, é bem capaz de você viver mais no pecado do que na santidade. E a palavra do Senhor também diz que nós nascemos para quê? Para amar e ser santos, assim como Jesus foi. E quando a gente fala de ser santos, parece que a gente está falando da perfeição. E perfeito a gente sabe que só Deus, mas a gente buscar o nosso melhor todos os dias. Quando a gente busca o nosso melhor todos os dias, é porque buscamos a perfeição. Cris, mas eu tô fraca. Eu não tenho essa confiança de que eu vou dar certo, de que eu consigo. Então existem algumas táticas, né? E a gente vai ler aqui primeiro, para depois a gente partilhar melhor isso. A viúva e o azeite. Lá em 2 Reis 4, de 1 até 7. A mulher de um dos filhos do profeta levou a Eliseu esta queixa. Então tinha uma mulher que levou a Eliseu, que também era um grande profeta, uma queixa. Qual era a queixa? Meu marido, seu servo, morreu. Então imagina uma mulher chegando para o profeta e dizendo, né, que o marido, seu servo, né, morreu. Então olha, é como se ela fosse pro chefe do marido dela, que é falecido. Olha, seu servo, ele faleceu. Então se coloca no lugar dessa mulher fazendo esse diálogo agora. E você sabe que seu servo tinha o temor de Javé, mas um homem a quem devíamos veio para levar meus 2 filhos como escravo. Então ela chegou para ele e falou, olha, você conhecia, né, o seu servo, eu não sei o nome dele, mas vamos falar lá, chamá-lo de fulano por enquanto, e ele amava, ele era temente a Deus. Ele fazia tudo o que era de bom. Só que nós tínhamos uma dívida com um homem e que nós íamos pagando conforme o tempo e conforme as entradas do dinheiro. Só que agora ele foi embora. E como ele não está mais aqui na terra entre nós, ele quer o pagamento dessa dívida da forma como que eu entregue meus filhos e que eles paguem com serviço. Então meus filhos vão ser escravos dele por um tempo e eu vou ficar sem meus filhos. Já estou sofrendo a dor do luto, da ausência do marido pela morte e agora vou sofrer a dor, né, dos meus filhos viverem como escravos
por uma dívida que eu e meu marido fez e ainda a ausência deles. Então essa mãe estava partilhando isso com Eliseu, que era um profeta. Eliseu perguntou: que posso fazer por você? Diga-me, o que você tem lá em casa? A mulher respondeu: sua serva não tem nada em casa, e não a não ser uma jarra de azeite. Ela só tinha uma jarra de azeite. Na verdade, na cabecinha dela, ela pensou, e de tudo aquilo que ela tinha, a única coisa que ela tinha valiosa naquele momento era o azeite, que naquela época o azeite, ele tinha um valor muito caro. Ela pensou: bom, meus móveis é muito simples, minhas roupas é muito simples, eu não tenho bens, eu não tenho nada que eu possa vender, mas eu tenho uma vasilha de azeite, que apesar de ser valiosa, é só uma vasilha de azeite, dentro do que ela devia e dentro daquilo que ela podia dizer para Eliseu. Então vamos continuar aqui na partilha. A mulher respondeu: sua serva não tem nada, Eliseu disse: vá tomar emprestadas da vizinhança vasilhas vazias, o mais que puder. Ele pediu para que ela fosse buscar vasilhas, junto à vizinhança. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e de seus filhos e encha todas as vasilhas com azeite. As cheias vá colocando de lado. A mulher foi, fechou a porta atrás de si e de seus filhos. Estes iam levando as vasilhas e a mulher ia derramando o azeite dentro. Imagina ela pensando: eu tenho um vidrinho aqui, uma vasilhinha com azeite. Eu só tenho isso. Ele não está entendendo. Se eu pegar um monte de vasilha, o meu azeite não é suficiente para encher as vasilhas. Se eu colocar só um pouquinho, em cada vasilha, é como se eu estivesse enganando ele. E vai ser a mesma coisa. Mas já que eu sou serva, eu vou obedecê-lo. Pegou um monte de vasilha, colocou atrás da porta, fechou a porta e foi enchendo as vasilhas conforme Eliseu orientou. E aí, ela percebeu que as vasilhas todas estavam cheias e ela pediu ao filho: traga-me outras vasilhas. Ela ia derramando aquela vasilha, aquele óleo, aquele azeite, dentro daquelas vasilhas que foram trazendo, que ela pegou emprestado, e aquele óleo ia multiplicando. O azeite ia enchendo, mas não esvaziava a vasilha, aquela primeira vasilha. Ia só multiplicando, ia enchendo, ia enchendo. Ela encheu todas. E ainda tinha óleo. E aí ela falou: filho, vai buscar mais, porque assim a gente consegue pagar toda a dívida. Pegue vasilhas o suficiente, porque nós vamos encher. De repente a gente consegue encher tudo e vamos juntar todo esse óleo, o valor suficiente da nossa dívida. Traga-me outras vasilhas. Ele respondeu: não há mais vasilha. E o azeite parou. A mulher foi contar isso a um homem de Deus, que era Eliseu, o profeta. E ele disse: agora vai vender o azeite e pagar a dívida. Vocês e seu filho viverão do que sobrar. Olha só que interessante. Ela conseguiu um milagre. Ela foi obediente. Ela não ficou questionando. Ela não se fez de vítima. Deixa eu só arrumar uma coisinha aqui, gente. Espera aí. Ai, pronto. Só um probleminha que aconteceu aqui na minha tela. Ela não ficou se fazendo de vítima, ela não ficou se fazendo de coitada, ela não reclamou, ela foi simplesmente obediente. Inclusive, quando nós mulheres temos uma grande tendência a falar demais, a rodear demais, a usar excessos de palavras. Aqui a gente aprende a usar as palavras para o que tem que ser dito. Ela só respondeu o que Eliseu perguntava de forma direta, Então, o homem veio e cobrou. Ok, entendido, ela devia. E quem deve precisa pagar. E ponto final. Ela não tinha como fazer este pagamento. A única forma era através da escravidão dos filhos.
ela não achava isso certo e realmente não era justo, porque a dívida era dela e do marido. E aí os filhos iam ter que pagar, né? Eles iam ter que atrasar a vida deles para que eles pudessem cumprir um período lá de escravidão, onde eles podiam estar aprendendo, fazendo os bens deles, construindo família. Não, eles estariam lá como escravos. Então ela não achava certo. Mas ela ficou brigando com o homem? Não, isso não é um problema dele. É um problema dela. Então ela tinha que resolver o problema que era dela. O rapaz também tinha direito de receber. O homem, o qual emprestou o dinheiro, ele tinha tinha direito de devolver. Então, gente, é isso. A gente começa, nosso problema maior nós somos vítimas, ok. Muitas vezes nós somos vítimas do acaso, nós somos vítimas injustiçada e muitas vezes involuntária. Por exemplo, teve essa questão. Estava tudo correndo conforme os planos eles tinham programado, ela não foi inconsequente. Ela fez uma dívida junto com o marido dela e falou, olha, quem não faz uma continha de 24 vezes, de 48 vezes? Todas nós, né? E aí você está trabalhando e aí você vai pagando. Aconteceu esse contratempo, peraí. Ok, qual é o plano B? Meu marido não trabalha mais, vamos resolver. Neste caso, ela foi uma mulher honesta, e foi buscar uma ajuda de forma honesta, ela foi buscar um conselho. O que muitas vezes a gente faz? Sai falando para todo mundo, trazendo a nossa confiança abaixo, porque a gente já perde a nossa credibilidade, porque a gente começa a falar para todo mundo que a gente tem uma dívida, a conversa começa a se espalhar, chega no último de uma forma que você é devedora, e qual não é bem assim, você só teve um contratempo na data do pagamento, mas para quem que a gente tem que partilhar? Para um conselheiro do qual a gente procure. Ela, no caso, buscou conselho com um chefe do marido que tinha falecido, do caso do viúvo, porque a gente brinca que viúvo é aquele que foi, não aquela que fica, né? Do falecido. Ela não saiu gritando, falhando, espalhando para todo o tempo e nem ficou falando mal do moço do qual ela devia. Ela não fez isso. Que a gente já tem uma grande tendência a falar muito mal de todo mundo. Tudo que acontece, a gente tem que transferir uma conversa, né, falando mal do outro. Então ela centrou no problema, não, ela olhou o problema e centrou na solução. Hoje, primeira coisa, você tem um mentor? Você tem uma mentora? Você tem um conselheiro? Você pode buscar um conselheiro espiritual, um conselheiro emocional e um conselheiro físico. Talvez você consiga reunir tudo isso numa única pessoa. Então, quando você tiver com uma dificuldade, você vai buscar talvez chefe espiritual, um mentor espiritual, né? E aí você consegue, então, já resolver uma boa parte do seu problema. Por quê? Porque às vezes emocionalmente você ficou alterada. Aí tudo bem, vem a hora de você começar a amadurecer, né? É difícil, mas você precisa fazer um exercício. Então, quando você tem um problema, geralmente você se desestabiliza e é voltar para o centro. Tô com raiva, tô nervosa, tô chorosa, tô ansiosa, tô depressiva, Qual é o sentimento que aconteceu quando chegou o problema? Respira, volta para o eixo, primeiro em você e vai buscar ajuda. Outra coisa, a gente tem uma grande tendência porque assim, a gente aflora na nossa fala, no nosso físico, nas nossas ações, aquilo que está preso aqui dentro. Então a boca fala do que o coração sente, as ações são reveladas através daquilo que a gente está sentindo. Então, se você sai xingando desvairadamente, calma, é porque o seu coração está ansioso. É porque o seu coração não está no equilíbrio. Se você sai comprando compulsoriamente para resolver um problema, você está juntando outro problema. Se você vai para a cama dormir e paralisa, você também não vai resolver o seu problema. Se você começa a se descabelar, né? Não,
tá com um problema, agora é a hora. Levanta o queixo, ajeita o seu ombro, abre o seu peito, respira, deixa o oxigênio entrar, deixa a vida entrar, deixa o Espírito Santo entrar. Arruma o seu cabelo, passa um batom na boca, mostre para você mesmo, visualize uma pessoa que tem autoridade, uma mulher madura, uma mulher capaz, uma mulher que é administradora dos problemas, uma mulher que é chefe, que domina o problema e não que está escrava do problema. Como eu estava falando, existe duas pessoas, a escrava, que é a vítima, ou a governante. O Senhor fala na palavra que nós nascemos para governar as nossas emoções e não deixar as nossas emoções nos governar. Não ela estar no controle, não as nossas emoções nos dominar. E aí a gente acaba ficando andando descabelada, de qualquer jeito, comendo compulsivamente, desvairadamente, porque a comida também não pode nos controlar. A comida tem um objetivo, não é prazer. Nós até podemos usar a comida pra gente ali partilhar um momento alegre, né? Tanto é que a gente vai comemorar um aniversário, a gente come um bolo. Mas uma coisa é você comer um bolo para festejar, um bolo num domingo com uma partilha em família, né? Que você traz um chá, faz um chá de amigas. Agora, uma coisa é você ficar comendo bolo todos os dias compulsivamente, desvairadamente, de forma que você já se descontrolou e até já se viciou no bolo, no chocolate, comidas inflamatórias, porque o alimento, ele serve como refeição. Esse é o objetivo. O Senhor nos deu alimento para que a gente possa comer como refeições, que em nossas refeições precisa conter vitaminas, nutrientes necessários para que a gente possa ter a saúde do nosso corpo e não gerar doença. E se você não manter esse equilíbrio na sua alimentação, você está gerando doença. E muitas vezes o excesso de açúcar, excesso do carboidrato, excesso de comidas, né, que o nosso organismo adoece, inflama e não aguenta, ele não suporta a quantidade que você encaminha para ele, também abaixa a nossa oxigenação, abaixa a nossa fluidez do sangue, abaixa, descompensa os nossos hormônios, que é quem comanda, né, a maioria das ações dos nossos órgãos, e também as nossas emoções. E aí, você não consegue daqui a pouco mais controlar nada. Você não consegue mais ter relacionamentos saudáveis. Então, o seu corpo já não está saudável, você já não consegue mais manter relacionamentos saudáveis. Nem com seus filhos, nem com seus pais, nem com seus irmãos, nem com seu marido, nem com os amigos da pastoral, nem com os amigos da comunidade, nem com os amigos da igreja, nem com os irmãos que você partilha um serviço social. Você já não consegue mais equilibrar disso. Daqui a pouco o seu financeiro começa a estar desorganizado. E aí a gente tem 4 áreas na nossa vida, e as áreas elas se dividem em várias partes, cada área, mas a gente fala que a gente tem a área pessoal, depois a área profissional, de qualidade de vida e relacionamento. A sua área pessoal, você está conseguindo, e aí você começa a ficar toda desorganizada. E aí você coloca a culpa no tempo que você não tem, no dinheiro que não está fluindo. Você começa a colocar a culpa no marido, nos filhos que te tomam tempo, que fazem você ter descontrole de todas as ações e do controle deles. Você começa a colocar desculpa e culpa em tudo e em todos. Todo mundo está desorganizado, menos você. Tudo te faz perder tempo, mas não é você a desorganizada. Não é você a desequilibrada. Olha para você. Que horas você acorda? Que horas você dorme? Você tem organizado e planejado os seus dias ou deixa a vida me levar? Você sabe o horário que as crianças acordam? Você colocou rotina dentro da sua casa? Para o seu marido, para os seus pais? Você diz sim para tudo e não
para você? Porque quando você diz sim para todo mundo, você está dizendo não para a sua vida. Ok. Seus filhos ainda são pequenos ou estão numa idade que ainda estão sobre o seu comando, a sua casa precisa estar no seu controle, então organiza o seu horário. Que hora você precisa acordar? Será que você não tem que já deixar um roteiro de cardápio de café da manhã, almoço, janta? Será que você precisa ir ao mercado todos os dias? Será que não dá para você ir uma vez por semana? Será que já não dá para você deixar alguns alimentos pré-feitos para que você não gaste tanto tempo? Um dia você vai lá para a cozinha, você deixa tudo pré-organizado para que você possa montar o seu almoço em meia hora, 25 minutos? Eu também faço a comida da minha casa, eu não tenho uma cozinheira. Eu também tenho uma hora de almoço. Eu tenho que vir da minha clínica terminar o preparo das refeições para que quando um chega da escola a comida esteja pronta e o outro já está indo para a escola. Eu tenho uma hora de intervalo de trabalho, meu marido também. Então tudo é cronometrado. Então se comigo funciona, se com as minhas outras alunas funciona, precisa funcionar com você. Ah, eu não tenho continuidade, funciona 1, 2, 3 dias e não funciona mais. Tá faltando persistência, você está desistindo. Desistência não pode fazer parte do seu vocabulário, da sua vida. Você não está ganhando força, você é fraca naquilo que você se programa por vários motivos, inclusive o espiritual. Então, quando a gente começa a ir com a dimensão pessoal, você levanta, você consegue respirar, tomar um copo d'água, consegue fazer a sua oração, porque a palavra do Senhor diz que é o Espírito Santo quem nos dá ânimo. Se você está desanimada, Cris, eu não sou animada com você. Eu sou uma pessoa que sou de personalidade mais melancólica, mais calma, mais tranquila. Não tem a ver com personalidade e nem com esse seu jeito mais calmo e tranquilo. Tem a ver com ânimo, organização, alimentação. Você não pode levar a culpa e levar os seus problemas do externo para o interno. Começa de dentro de você. E aí quando você começa a gerar um movimento de organização, um movimento de vitória, a mulher ela é capaz de levar toda a sua casa e todos os que estão próximos dela para esse movimento, se você realmente quiser. Porque o Espírito Santo é quem nos dá ânimo. É só Ele. A academia nos dá saúde, nos dá disposição. Uma boa alimentação nos dá saúde, nos dá disposição, nos dá saúde. Uma boa leitura de livros, boas músicas que a gente escuta, um bom banho pela manhã, deixar a casa organizada, pentear o cabelo logo cedo, abrir a janela, respirar aquele ar, olhar a luz do céu, contemplar a beleza de lá de fora, que quem fez foi o Criador, arrumar a sua cama, manter o seu guarda-roupa organizada, a louça lavada, manter o controle, né, da casa, da sua agenda. Isso é extremamente importante e começa de você. Mas para que você possa ter ânimo, manter as suas emoções centradas, manter o equilíbrio e sabedoria para resolver problema, porque problema faz parte da vida da mulher. Só quem não tem problema são crianças. A partir do momento que você vira uma mulher e que você você ganhou maturidade, você recebe também problemas. E com o Espírito Santo não é só ânimo, você ganha virtudes e dons. Um deles é a sabedoria para resolver os seus problemas. É o dom do entendimento do que está acontecendo. Você mesma pode se aconselhar com o Espírito que habita dentro de você. Você vai ganhar fortaleza. Você está vendo que eu estou falando de todos os dons? Tudo que você precisa para viver o seu dia e o sonho de Deus está dentro de você. Então, só que só vai estar dentro de você se você alimentar isso dentro de você. Se você alimentar a sua espiritualidade.
Assim como o que você alimenta de comida vai refletir no seu corpo. Se você só come produtos que te inflamam, que te fazem ganhar gordura absurda, que faz o seu corpo trabalhar lá dentro de forma descompensada, o seu corpo vai adoecer, se ferir e você vai cair e não vai ter força para se levantar diariamente. Não adianta colocar culpa nos seus filhos, no marido, no chefe, nas pessoas, ninguém. A culpa é sua, é você que está comendo errado. É a mesma coisa, se você não alimentar o seu espírito com a palavra de Deus, para que ela possa dizer qual será o seu comportamento diário, você não vai ter dentro de você ânimo e tudo aquilo que precisa para que você possa viver o seu dia e os seus problemas. Bom, apesar de ser um aulão, né? A gente partilhou muita coisa e eu acredito que aqui você já entendeu que precisa começar de você. Precisa olhar de dentro de você para que você possa ganhar ousadia, autoconfiança e amor próprio, que são 3 ferramentas poderosas para você viver o plano de Deus, para que você possa cumprir a sua missão e ter o seu propósito, né, florescido. E quando a gente vive o nosso propósito, a gente se completa, a gente se enche do Senhor, a gente se completa no Senhor e não há vazio. Uma mulher completa, uma mulher cheia, ela transforma, ela faz o mundo ser melhor, ela faz as pessoas que estão ao seu redor melhor, ela cura para transformar não só ela, mas as pessoas que vivem ao redor dela e a geração dela. Então, vamos colocar aí, vamos começar com melhorando a alimentação. Se você começar a pelo menos tomar 2 litros de água, Cris, eu não consigo, ok. Começa com 200 ml, depois para 400, depois para 600, até você chegar em 2 litros. Comece tomando um café da manhã, né, adequado, não que te dá prazer, mas que te dá saúde. E assim, todas as refeições, não que te dá prazer, mas que te dá saúde. E aí você vai trazer as refeições que vão gerar prazer aos poucos. Então, é um sábado, é um domingo, eu vou partilhar com a minha família, com amigos, vou comemorar, celebrar a vida de alguém, o casamento de alguém, e lá você pode sim extrapolar um pouco. Mas uma coisa é você ter uma refeição que você, né, se deixou levar pelo prazer porque fazia jus. Outra coisa é as 3 ou 4 ou 5 refeições do dia a dia ser por prazer e não para te gerar saúde. Então nós vamos começar por isso. Segundo, você já está cuidando então, né, da sua saúde. Segundo, você vai cuidar da sua espiritualidade. Logo que você levantar, você vai agradecer a Deus, porque você acordou, porque você respira, porque Ele te deu a oportunidade de mais um dia. Ele te deu uma folha em branco para que você possa fazer diferente, para que você possa ser melhor, não do que os outros, nem para os outros, mas que você possa ser melhor de ontem e que hoje você possa construir o caminho da sua salvação melhor que ontem. E isso vai gerar um movimento de inspiração para os que estão próximo de você. Então você vai acordar, né, e além de respirar muito fundo, de tomar um copo d'água para acordar o seu metabolismo, o seu intestino, para se hidratar, porque você ficou lá várias horas sem tomar água, né? Então você já devolveu água, você já acordou seu corpo, você já deu oxigênio com uma respiração, você vai começar a louvar a Deus, né, abrir as portas, porque quando a gente louva a Deus, independente do problema que você tem que enfrentar aquele dia, não sei se você está com problema com seu marido, não sei se você está com problemas no seu trabalho, problemas financeiros, problemas de saúde, seja qual for o desafio do seu dia, agradeça a Deus, porque Ele continua sendo Deus, Ele te deu mais um dia, mais uma oportunidade, e acredita, Ele te deu mais um dia com tudo aquilo que você precisa dentro de você. É só você acessar. E acessa isso como, Cris? Mantendo o seu equilíbrio.
Não é reclamando para todo mundo. E se você não está conseguindo acessar, busque a direção espiritual, ou de uma mentora, né? Ou de um mentor, mas você precisa acessar. Depois, você vai tomar um banho, aquele banho que batiza. O batismo é um renovo. E você vai declarar que você tem uma vida nova. Senhor, eu declaro e aceito e recebo e profetizo que esse dia será um dia diferente, um dia de bênçãos, de vitória, de um renovo na minha vida, com tudo aquilo que eu preciso para viver. Todos os dias eu declaro no meu banho. E ali eu já vou mentalizando que tudo que eu tenho de viver aquele dia será conforme a vontade do Espírito Santo, porque Ele estará dentro de mim, Ele está comigo, governando o meu dia. Não é minha raiva, não são o que as pessoas dizem, porque o que elas dizem não me definem, mas é aquilo que o Senhor preparou para eu enfrentar aquele dia. E que se Ele me deu tudo aquilo para enfrentar no dia, é porque com certeza eu sou capaz. Ele está me preparando com todos os desafios que Ele está me dando, é para me preparar para entregar a vitória. Antes de a gente receber um carro, a gente tem que passar por uma prova. A gente passa por um estudo, daí a gente vai fazer as aulas, depois a gente passa pela prova do volante e aí a gente pode acessar o carro. É assim também. Então todas as vitórias que você pede na sua oração, você vai acessar. O Senhor diz que tudo que você pedir, né, e que for bom e agradável ao coração dele, você vai receber. Porém, você precisa se preparar. Precisa de maturidade, precisa de autoconfiança, precisa de ousadia, precisa de saúde, de energia, de disposição, tá? Então você vai se levantar, vai tomar um banho, vai pentear os cabelos, vai fazer uma maquiagem, um batonzinho, não sei, um creminho no rosto, um creminho na mão, vai se sentir cheirosa, vai se sentir pronta para aquele dia, vai se alimentar para se sentir forte de carne também. Vai fazer uma caminhada para trazer saúde para o seu coração, para que você já comece aí orando e mentalizando aquilo que você vai viver naquele dia. E aí segue a sua agenda. Não faça a vida te levar, mas programe a sua vida e apresente todos os dias a sua agenda para o Senhor. E fala, Senhor, a minha agenda está aqui. Se algo que eu programei não for da sua vontade, que o Senhor possa me revelar e me dar a estratégia de mudança para que no final do dia eu possa ter feito a sua vontade e de volta agradecer todo o meu dia. Então vamos lá? Você vai levantar, vai beber água, vai respirar, vai fazer a oração de gratidão porque Ele te deu uma folha em branco e oportunidades. Vai fazer a sua higienização porque você está acordando. Vai arrumar a sua cama, né? Porque você está ali encerrando o ciclo do seu descanso e iniciando o seu ciclo de tudo que o Senhor vai te entregar. Vai abrir a janela e trazer vida para a sua vida, para a sua história, para a sua folha em branco, para as suas oportunidades. E ali você vai então tomar o seu café da manhã para trazer força para o seu corpo, de forma saudável. E aí você vai fazer a sua oração ali, entregando a sua agenda, convidando Deus a revisar os seus planos, e que seus planos sejam da vontade dele, e que se não for, ele te dê sabedoria e consciência das mudanças que precisam ser feitas. E entrega também os seus problemas para Deus. Esse é o roteiro. E no final do dia, nunca se esqueça de agradecer a Deus todos os dias pelo dia que você viveu. Depois que você agradecer, você fala, Senhor, aqui tem uma mochila que eu carrego todos os dias. Essa mochila é minha história, que um dia essa mala, né, eu vou levar para o céu. Só que eu vou levar para o céu o que eu estou trazendo de bom, porque ela é leve e agradável e me faz bem. Mas, Senhor Jesus, me ajuda a tirar dessa mala tudo aquilo que é supérfluo, tudo aquilo que pesa, tudo aquilo que me acorrenta e me impede de viver o dia de amanhã e me impede de viver o caminho do céu. E esse exercício, essa ferramenta da mochila na hora de dormir é extremamente importante, porque ali você vai viver o perdão. O perdão com as pessoas. Então você vai entregar, você vai tirar dessa mochila tudo aquilo que te magoou, tudo aquilo que te entristeceu, tudo aquilo que você foi fraca, tudo aquilo que você reclamou,
todas as pessoas que talvez você carregou durante aquele dia que não fez bem. Então, com certeza você precisa entregar muitas coisas. E se tem coisas para entregar desde o primeiro dia que você nasceu até agora, entregue, e daqui para frente, comece a carregar todos os dias, entregue. E comece a carregar uma mochila leve, que possa te libertar, que não seja pesada. Entregue aos pés da cruz do Senhor, para que você possa então carregar somente aquilo que vai te levar, que vai ser necessário para o dia seguinte e que vai ser necessário para te levar para o caminho da salvação. Bom, nós encerramos aqui o nosso aulão de autoconfiança, de ousadia, de ser a mulher que o Senhor sonhou para nós, aquela mulher sábia, que é a mulher virtuosa, que vale mais que o rubi, que diz em Provérbios 31. Hoje o Senhor fala que Ele tem um milagre para entregar para cada uma de vocês. Ele tem um milagre, assim como Ele entregou para essa mulher. Ele vai jorrar nas suas vasilhas, se você for obediente, se tiver um coração aberto ao Senhor Jesus. Ele vai entregar todos os dons, todos os milagres, todas as virtudes necessárias para que daqui para frente você possa resolver os seus problemas. Acredite que o Senhor já está trabalhando e trazendo um tempo novo em você. Que daqui para frente você não precisa mais se colocar como coitada e nem como vítima. Mas você vai se colocar na posição daquela mulher que o Senhor colocou aqui na terra. A mulher que é filha do rei, que nasceu para governar as suas emoções, os seus sentimentos e poder ser quem você nasceu para ser. Uma mulher que tem uma história de vitória, porque Ele já venceu na cruz, para que a nossa história seja de vitória. Então, chega de falar, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho um marido, eu não tenho isso, eu não consigo, eu não vou dar certo, tudo que eu toco dá errado. Chega, isso é papel de vítima. Muitas vezes a gente é vítima, né? Muitas vezes a bala vem no nosso peito. Mas está na hora de você se blindar com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso colete, que a bala chega, pode até atingir, você dá uma sacudida, mas você não morre. Chega de viver uma mulher morta, que o coração bate, mas não basta o coração bater para que você esteja viva. O Senhor diz que você precisa colocar essa alma e esse espírito também precisa viver. Então, um beijo no coração e eu espero te encontrar em próximas aulas. Mas a maior atividade é, já agora, o que é que você aprendeu nessa aula? Sem pensar, sem parar, coloque em uma frase o que te marcou nessa aula. Daqui 7 dias, para que você possa ver a sua transformação. Daqui 7 dias você vai voltar e vai deixar nos comentários o que foi, qual foi o passo transformacional que você conseguiu viver. Qual foi o primeiro passo? Não importa se é pequeno ou se é grande. O que importa é que teve um passo. O primeiro passo não te leva no destino que talvez, da onde você está para onde você quer chegar, precise de 5.000 passos e você só deu o primeiro, mas você deu, você saiu do seu lugar. Então daqui 7 dias você vai dizer qual foi o passo que você conseguiu dar. E daqui 90 dias você vai voltar. Anota na sua agenda e deixa na porta da sua geladeira o dia que você vai ter que voltar e escrever o testemunho da sua transformação, o testemunho da sua vitória e o milagre que Deus te entregou. Deus te abençoe e estivemos reunidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!